de Jesus, amém? Amém. Deus abençoe cada um de vocês que vieram à casa do Senhor nessa manhã para ouvir a palavra de Deus. De lá do sul da Bahia, da onde eu venho, de lá de Itabuna, trago boas notícias para a igreja aqui em Salvador. A obra de Deus está avançando, amém? Amém. Vemos agora no Pacto Itabuna, onde tivemos a presença de 42 pastores ali na cidade de Itabuna, os pastores distritais dali, pastores da associação, pastores da União, pastores do IAN, realizando um grande projeto ali de evangelístico, de bem santo. E para a honra e glória de Deus, até domingo passado, nós já tínhamos levado ao batismo cerca de 234 pessoas. Com fé em Deus, ao final desse mês de abril, teremos aí só em Itabuna levar ao batismo cerca de 300 pessoas. E na região da Associação Bahia Sul, onde eu estou ali como o representante da área evangelística, chegamos aí a levarmos mais de 1.200 pessoas ao batismo nesse mês de abril. Graças a Deus, a igreja está trabalhando, os pastores estão felizes ali, cumprindo bem o seu ministério. Para quem não conhece ainda essa região do sul da Bahia, é uma região bastante evangelizada. A região da Associação Bahia Sul vai de Gandu até lá, depois de Teixeira de Freitas, no Curi, a última cidade do extremo sul da Bahia. E tudo indica que para o ano 2016 nós teremos ali em Eunápolis, que fica no meio ali do nosso campo, uma nova associação para a honra e para a glória de Deus. Todo o estudo já foi feito, só falta agora vir os homens da divisão, da associação geral. A obra avança lá no sul da Bahia, graças a Deus. E graças a Deus que a obra avança aqui também no espaço, né? Aqui no espaço onde vi. Cada vez que eu venho aqui, já uma etapa da obra vai sendo concluída. E tive a oportunidade de ver aí embaixo o salão, como é que está ficando. Parabéns aos líderes, todos aqueles irmãos que estão envolvidos aí nessa obra. Deus precisa realmente de igrejas bonitas, aconchegantes, e que representem bem o seu amor e o seu poder para alcançarmos todas as classes de pessoas. E essa igreja já vem sendo uma referência há muito tempo. Eu estou vendo um monte de carinhas novas aí que eu não conheço ainda, mas já tem algumas também já há bastante tempo que a gente vem se vendo aí, desde a federação até aqui agora em um dia. Muito bem, queridos. Vamos ao estudo da palavra de Deus, depois de um louvor como esse aí. Eu sei que estava ouvindo a voz dos anjos. Não dos anjos não, é das anjas. E é realmente muito inspirador ver essas meninas cantando para a honra e glória de Deus. Vamos então ao estudo da palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia. Eu perguntava a Deus o que Deus gostaria que eu falasse para vocês nessa manhã. E Deus me mostrou uma mensagem aqui que eu acho que vai ser de grande relevância para a nossa vida hoje e até a volta de Jesus. Vamos abrir a Bíblia no livro de São Lucas, o capítulo 17, versículo 32. São Lucas, capítulo 17, verso 32. Feche os seus olhos para nós pedimos a Deus mais uma vez a bênção. Querido Deus, agora abrimos a Tua palavra. Queremos ouvir a Tua voz. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. São Lucas capítulo 17, verso 32, é um versículo pequenininho, mas que por detrás dele tem um contexto profético, uma história interessantíssima para nós que vivemos nos últimos dias da história desse mundo. Diz assim a palavra de Deus: lembrai-vos da mulher
Lembrai-vos da mulher de Ló. Alguém lembra quem foi a mulher de Ló? Lembra dessa história? A mulher que virou estátua de sal. Quando estava saindo de Sodoma e Gomorra para uma cidade refúgio chamada Zoar, e estava quase às portas da cidade, ela então, no ato de desobediência, mas seguindo todo o impulso do seu coração, seguindo toda a inclinação de uma vida, ela olha para trás, não querendo, simbolizando isso, não querendo deixar para trás aquilo que ela estava perdendo, não querendo perder aquilo que ela tinha conquistado em Sodoma e Gomorra, e essa mulher vira então estátua de sal. Estava quase salva, estava com os pés na cidade refúgio de Zoar, mas de repente olha para trás e descobre que está completamente perdida e vira estátua de sal. Queridos, quase salvos significa completamente perdidos. Ou nós estamos salvos, ou nós estamos perdidos. Quase salvos é uma ilusão diabólica. É interessante que Jesus, essas palavras de São Lucas 32 são palavras de Jesus. Quem está falando aqui é Jesus. Ele mesmo está citando a história da mulher de Ló. Mas antes de ele chegar na história da mulher de Ló, ele fala um pouquinho sobre Noé e sobre o próprio Ló. O que estava acontecendo naquela época, que é muito semelhante ao contexto sociopolítico dos nossos dias hoje. Vamos ler então, para a gente poder se contextualizar aí com Jesus, a partir do verso 26. Jesus diz assim, 17, 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló, verso 28. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, o que aconteceu? Choveu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Se você vê o começo essa subseção aí do capítulo, você vai ver que está escrito aí a vinda do reino de Deus. Então Jesus está falando para uma geração que estaria vivendo perto da sua volta, perto da sua vinda. E nós somos essa geração, queridos. Nós somos essa geração. Nós estamos vivendo às portas da volta de Jesus. E nós temos que pensar, por que Jesus no final depois que ele falou de Noé e de Ló, porque ele disse, lembre-se da mulher de Ló. Será que tem alguma coisa errada com você comer e com você beber? Tem alguma coisa errada com isso? Tem alguma coisa errada em você sonhar em fazer uma faculdade, fazer um mestrado, um doutorado, em você querer ter uma empresa de destaque, em você ter sonhos? Existe alguma coisa errada com isso? Em edificar, construir um prédio? Por que Jesus então associa essas coisas ordinárias da vida com a história da mulher de Ló?
Qual é o aspecto central aqui dessa questão? Exatamente. Prioridade. A questão aqui é que essas pessoas tornaram essas coisas a prioridade das suas vidas. E olha só o que é que diz aqui um comentário. Diz assim: consumidos pela marcha rotineira das coisas, eles estavam muito ocupados e não perceberam o que estava acontecendo. A advertência de Jesus não é contra as coisas comuns da vida, mas contra o perigo de torná-las nossa prioridade. Qual era, de acordo com a Bíblia, a prioridade de Sodoma e Gomorra? Vamos ver? Ezequiel capítulo 16. A Bíblia diz claramente, queridos, qual era o estilo de vida, qual era a prioridade dos habitantes de Sodoma e Gomorra. E por que Deus resolveu então dar fim à existência daqueles seres humanos. Ezequiel capítulo 16, verso 49 e verso 50. Livro do profeta Ezequiel 16, 49 e 50. Aqui diz assim: eis que essa foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Primeira característica aí: soberba. Soberba. Depois diz assim: fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes, fizeram abominações diante de mim, pelo que, em vendo isto, as removi dali. O profeta Ezequiel teve essa visão clara sobre o porquê Deus havia então destruído com fogo e enxofre os habitantes de Sodoma e Gomorra e das cidades da planície. Primeira coisa, a soberba. Soberba. Será que nós temos hoje uma geração soberba? Uma geração cheia de si? Com certeza. O mundo prega isso, não é? E até o modelo, de vez em quando a gente vê algumas pessoas famosas dando alguma entrevista, dizendo que não precisam casar, não precisam de família, porque elas têm tudo o que elas precisam. Não sei se você já ouviu isso em algum lugar. Pessoas dizendo: não, eu não preciso casar. Mulheres, o que eu ouvi foi mulheres. Mulheres dizendo: não preciso mais casar. Esse modelo de família tradicional antigo, que a mulher tem que cuidar do marido, tem que ser mãe. Não, isso está ultrapassado. Eu cuido de mim. Quando eu quiser da minha namoradinha, eu vou da minha namoradinha. Trabalho, sou independente. Eu não preciso de nada. Eu não preciso de ninguém. Eu sou tudo que eu preciso. Esse é o tom dessa nova geração. Soberba. E era o tom de Sodoma também. Apesar de Sodoma manter alguns valores ainda, mas a soberba, a rebeldia contra Deus estava ali presente. A independência de Deus, a valorização do egoísmo, do eu, não é? Aí tem algumas Bíblias, não sei se a sua versão diz assim. A minha versão diz fartura de pão e próspera tranquilidade, mas tem algumas outras versões que dizem assim: abundância de ociosidade. Alguém tem essa versão aí? Tem, né? Abundância de ociosidade. Olha que interessante isso, não é? Abundância de ociosidade. Quer dizer, o povo de Sodoma, eles tinham tanta fartura, eles tinham tanta abundância, porque eles viviam numa região de um vale fértil, tanto que Ló cresceu o olho para ir parar por causa disso, né? Quando ele foi dividir com Abraão o rebanho, que ele viu aqueles vales férteis, assim, aquela riqueza, e falou: quero ir por aqui. Abraão disse: vai na paz, irmão. Deixa eu aqui com o meu deserto. Deixa eu aqui com o meu deserto, vai na paz.
Então, Sodoma, aquela região ali em volta do Mar Vermelho, tinha essa característica. Mas é interessante que o profeta registrou essa outra tradução: abundância de ociosidade. Queridos, o Espírito de profecia fala que a ociosidade é um grande perigo para a vida dos cristãos. No livro Patriarcas e Profetas, na página 105, o Espírito de profecia diz assim: nada há mais desejável entre os homens do que riqueza e lazer. E contudo, essas coisas dão origem aos pecados que acarretaram a destruição às cidades da planície. Sua vida inútil, ociosa, tornou-os presa das tentações de Satanás. Desfiguraram a imagem de Deus, tornando-se satânicos em vez de divinos. E ela continua dizendo: a ociosidade é a maior maldição que pode recair ao homem. Pois que o vício, o crime seguem em seu cortejo, enfraquece o espírito, perverte o entendimento, avilta a alma. Satanás fica ali emboscada, pronto para destruir aqueles que estão desprevenidos, cujo tempo vago lhe dá oportunidade para insinuar-se sob alguns disfarces atraentes. Ele nunca é mais bem sucedido do que quando vem aos homens em suas horas ociosas. Queridos, o que é que nós estamos fazendo em nossas horas ociosas? Com que nós estamos gastando o nosso tempo? Aonde os nossos filhos, os nossos jovens estão colocando os seus olhos, os seus ouvidos, o seu coração nas horas ociosas? E um grande perigo que nós temos aí, temos despertado as pessoas, é a internet. Cuidado com a internet. Eu já vi casais se separarem por causa da internet. O marido me ligou, falou: pastor, estou aguentando, mas não vou largar essa mulher. Eu falei: o que foi, meu filho? Falou: pastor, ela chega em casa, vai direto para a internet. É um tal de um jogo da fazenda, e ela fica ali dando milho virtual para as galinhas, fica ali dando comida para os povos, fica cuidando da fazenda. Mas pastor, você não tem noção não, pastor. Ela cuida da conta dela e cuida mais da conta de 8 pessoas. Essa mulher está viciada, pastor, não tem mais tempo para mim, não tem mais tempo para nada, não arruma a casa. Pastor, eu vou largar essa mulher. Falei: calma, filho, vamos conversar. Conversar com o casal, ela prometeu, tal, que ia acabar com aquele negócio. Um dia, o marido me liga e fala: pastor, ora aí que a coisa está feia. E o que foi, meu jovem? Falou: ela está tentando desligar o computador e não consegue. Parece que não consegue. Eu estou no trabalho aqui, a amiga me ligou, parece que está um negócio lá paralisando, ela não consegue deletar a conta, não consegue, está uma luta lá, pastor, ora aí, está aparecendo coisa, sabe por quê? E acabou, queridos, que no final esse casal se separou. Tudo começou, o quê? Nas horas ociosas, colocando a mente, o coração, coisas inúteis, se tornando presas do diabo. Presa. É muito bom a gente ter uma Sky em casa, todos os canais abertos, não é? Muito bom ter internet veloz em casa para a gente viajar pelo mundo, mas isso é um perigo, queridos. Muito cuidado quando usar esses equipamentos. Muito cuidado com as crianças que não têm noção, que não tem como discernir o bem e o mal. Satanás se aproveitou disso. Apesar de Sodoma e Gomorra não terem essa tecnologia, mas eles tinham um tempo de sobra, e no tempo de sobra deles, diz aí que vocês ouviram, mente vazia, como é que diz o ditado popular? Oficina do diabo. E aqueles homens ali, eles aproveitaram essa ociosidade para fazer coisas terríveis.
E outro detalhe interessante aqui que acompanha essa ociosidade é a falta de amor ao próximo, né? Diz o profeta: nunca amparou o pobre e o necessitado. Não tinha assistência social naquelas cidades. O pobre tinha que se dar mal mesmo, né? O pobre era escravizado, era humilhado, ele não tinha nenhum amparo, não existia pena, não existia dó, não existia compaixão. Ao eles se tornarem satânicos, eu acredito que todo o amor ao próximo se esvaiu, né? E eles só tinham algum tipo de amor por si mesmos. O verso 50 repete a soberba. Agora o profeta transforma em arrogância. Eles eram arrogantes. E aqui vem uma coisa também que nós temos que destacar: eles fizeram abominações. E os sodomitas, eles são conhecidos no mundo, né? Esse nome aí ficou conhecido como aqueles que começaram aí as abominações sexuais. Talvez toda a miséria sexual do mundo começou ali. Pedofilia e todas as ias e os ismos começaram ali em Sodoma. Apesar de eles terem bem claro na mente deles que essas práticas eram abominações diante do Senhor. E a palavra abominação tem uma conotação bem repulsiva, né? A palavra abominação significa uma coisa que dá enjoo, que causa náusea, né? Uma coisa... Deus fala lá em Laodiceia, na igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3, que está a ponto de vomitar, né? Porque Laodiceia também, que é a mesma coisa, aqui mesmo no contexto profético, está mergulhada nessas abominações, né? Está vivendo uma vida fria, uma vida morna, fria, nem quente, uma vida de aparência. Queridos, hoje parece que a sociedade colocou assim as coisas de tal forma que nós temos medo até de comentar, mas é bíblico. Homossexualismo, lesbianismo, sexo fora do casamento é abominação ao Senhor. Sexo com uma pessoa casada, adultério, é abominação ao Senhor. Não tem como dar um jeitinho nisso, isso é claro. E aonde mais o diabo tem derrubado os filhos de Deus, suas horas ociosas, é sempre o apelo para o lado sexual. Temos que proteger e cuidar da nossa sexualidade. Temos que cuidar desse aspecto da nossa vida. Se você é solteiro, você tem que cuidar como solteiro. Se você é casado, tem que cuidar como casado. Marido cuidando da mulher, mulher cuidando do marido, para que não fiquemos expostos às tentações e aos laços do inimigo. Muito bem, queridos. A mensagem de Deus foi bem clara para aquela família. Se você voltar para Gênesis capítulo 19, você vai ver que os anjos apareceram ali e disseram claramente para Ló e para a sua família: Ló, você tem que sair dessa cidade. Vamos voltar um pouquinho, para a gente lembrar um pouquinho dessa história, que essa história tem detalhes muito interessantes. Vamos ler o começo da história, a maioria de vocês já conhece, quem quiser depois recapitular em casa, Gênesis 19. Mas 2 anjos foram enviados ali para alertar Ló do que iria acontecer. Como Deus sempre faz. Deus, ele não faz nada sem antes revelar os seus segredos a quem? Aos seus servos, aos profetas. Então nós já temos revelado como será o fim da história desse mundo, o grande conflito, no livro Eventos Finais, na Bíblia, no Apocalipse, e também ali no começo da história, o fim de Sodoma e Gomorra foi mostrado a Abraão, que intercedeu pela cidade, e agora Deus manda esses anjos, porque tinha algumas pessoas honestas, apesar de estar vivendo no meio da corrupção, no meio da ociosidade,
no meio das abominações, Deus tinha servos fiéis ali, certo? E então o verso 12 diz assim: então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus, genro, filhos, filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar. Verso 13, ele foi bem claro no verso 13: vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruir. Ló tinha muita parentela naquela cidade. Ao contrário do que a gente pensa quando a gente lê rapidamente que Ló só tinha 2 filhas que salvaram, Ló tinha filhos e filhas na cidade de Gomorra. Ló tinha, de Sodoma, perdão. Ló tinha netos ali. Ló tinha genros ali. Ló tinha uma grande família ali. Já tinha um bom tempo que Ló estava ali. E agora o anjo fala: Ló, vai e fala para o seu povo que a última noite dessa cidade chegou. Se você ver bem o contexto, você vai perceber que já está de noite. E os anjos então falam para Ló: no amanhecer, essa cidade será destruída. Quando o sol nascer, essa cidade será destruída. E agora ele tem uma missão. Ló tem uma missão: levar a última mensagem de advertência para a sua família. E Ló vai, queridos. Ele vai com vontade de fazer isso. Ele prega essa mensagem para a sua família. Será que Deus tem uma mensagem parecida com essa para nós hoje? Será que no contexto profético dos últimos dias, Deus está mandando a gente sair de algum lugar? Vamos ver o que diz Apocalipse, capítulo 18. Queridos, em Apocalipse capítulo 18 é anunciada a queda de Babilônia. Babilônia é símbolo da religião falsa, é símbolo da confusão espiritual, mas Babilônia também é símbolo de um estilo de vida que desafia o céu. Um estilo de vida que valoriza a sensualidade, a vaidade, que valoriza coisas que o céu não valoriza, que coloca o homem como centro e a busca dos prazeres como a principal necessidade do homem. Mas Babilônia vai cair, assim como Sodoma e Gomorra caíram. E qual é a mensagem de Deus para nós hoje? O que é que Deus está dizendo para nós hoje? Alguns falam: mas pastor, essa mensagem aí não é para a igreja adventista não. Eu estava em Babilônia, na confusão espiritual, no erro, e vim de lá para cá para uma mensagem verdadeira, para o estudo da Bíblia. Verdade. Mas esse texto não tem só essa aplicação. Você já abandonou completamente o estilo de vida de Babilônia? Ou você saiu de uma doutrina errada e veio com uma doutrina bíblica, mas ainda continua com o estilo de vida de Babilônia? Essa é uma análise que nós precisamos fazer. Porque diz assim a Bíblia, verso 4: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não seres o quê? Cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Olha o verso 7 agora, o estilo de vida de Babilônia: o quanto a si mesmo se glorificou e viveu em luxúria. Luxúria. Quando eu ouço a palavra luxúria, eu só penso no funk e ostentação. Já ouviram esse trem aí, né? Até no carnaval de Salvador repara esse negócio aqui, rapaz. O carnaval que só piora as coisas, não? Quando a gente pensa que não vai ficar pior, trouxeram funk e ostentação, e a música do Gordinho Gostoso, né? Concorreu à melhor música do carnaval.
É brincadeira. Aí, por que eu me lembro disso aqui? Porque outro dia passou uma entrevista na televisão e ele falou assim, antes eu me sentia um cara desprezado, eu me sentia feio, agora eu me sinto cara, eu sou um gordinho gostoso. Aí mostrou relógio de ouro, né? Porque o funk, a ostentação é você ostentar mesmo. Aí mostrou o relógio de ouro e falou assim, é pura luxúria. Na que ele falou assim, você percebe mesmo que a música do funk, esse funk, o que é que ele faz? O que é luxúria? Luxúria significa, em miúdos, o homem realizar todos os seus desejos carnais, sexuais com a mulher como objeto. Então a mulher está ali para ser apenas um objeto, uma mera realizadora de fantasias e de sonhos do homem. E o homem vai ali e ele usa a mulher e faz o que ele quiser, e ele é o barão, e ele é rico, e ele ostenta, então ele pode fazer tudo o que ele quiser, ele pode realizar os maiores desejos, satisfazer todas as necessidades carnais, tudo que ele pensar e quiser, ele pode satisfazer. Então isso é Babilônia, gente. Esse é o estilo de vida de Babilônia. É a busca pela satisfação, é a desvalorização do ser humano, é o eu acima de tudo. E assim mesmo ela se glorifica, não é assim? Aí diz o versículo assim, que Babilônia vive numa falsa segurança. Ela diz assim, estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Interessante, né? Enquanto a igreja verdadeira de Deus é a noiva do Cordeiro, humilde, aguardando o noivo, Babilônia, símbolo da igreja apostatada, se coloca como quê? Como rainha, quer dizer, com autoridade superior à do noivo, à do príncipe. Só que os dias dela estão contados. Assim como os dias de Sodoma e Gomorra estavam contados, o que é que diz o verso 8? O verso 8 diz assim, queridos, por isso em um só dia, diz a palavra do Senhor, sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto, fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Deus está julgando em Babilônia, queridos. Na verdade, Deus está julgando essa terra. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque chegou a hora do quê? Do seu juízo. Chegou a hora do juízo. E só teremos advogado nessa fase do juízo, não é? Depois que acabar a primeira fase do juízo, Jesus deixa de ser advogado e passa a ser juiz. E Deus está julgando Babilônia. Deus está vendo tudo, queridos. Apesar de muitas vezes a gente ficar incomodado, a gente ficar pensando, pô Senhor, o Senhor está vendo essas maldades, essas misérias, essas coisas que estão acontecendo no mundo, no dia a dia. Parece que o Senhor não está vendo, mas Deus está vendo, queridos. E Deus, assim como o ministério da misericórdia se transformou no ministério do juízo para Sodoma e Gomorra, em breve, o ministério da misericórdia vai terminar para a Babilônia e vai começar o ministério do juízo. E aí Babilônia vai ver onde é que ela vai parar. Então percebam que existe uma relação muito grande entre o que aconteceu naquela época para o que está acontecendo hoje. Da mesma maneira que Deus estava sendo misericordioso ali com aquelas pessoas, Deus está mandando a mensagem: sai dela, povo meu, saia desse estilo de vida babilônico, adoração do eu, de arrogância, de soberba, de ociosidade, de abominações, e venha para mim, venha ser fiel. Agora, voltando para a história de Ló, queridos, Ló saiu, bateu na porta da casa de cada um dos seus filhos, de cada uma das suas filhas que já tinham casado, já tinham sua própria vida, viu seus netos, viu seus genros, suas noras, e Ló ficou pasmo de tristeza. Diz o Espírito de profecia, queridos, que Ló demorou-se em partir, porque ele ficou tão triste que os seus filhos e as suas filhas não quiseram ouvir a advertência, não quiseram sair de Sodoma, que ele, por um momento, ele quase se entregar para perecer junto com a sua família. Queridos, infelizmente é salvação individual. Cada um precisa ter a sua experiência com Deus. Cada um precisa viver o seu relacionamento com Jesus.
escolha de Ló de ter ido morar ali prejudicou a sua descendência. Escolhas que nós fazemos, que pais e mães fazem, têm prejudicado muito a sua descendência. Outro dia não, foi na semana passada, sábado passado, dei carona a uma irmã, e ela disse: pastor, olhe por minha família. Eu disse: o que foi, irmã? Falou: pastor, eu caí na besteira de casar com um homem que não era cristão, não era temente a Deus, pastor, pensando que eu conseguiria suportar essa carga, que eu ia conseguir trazê-lo, que eu ia conseguir ter uma família cristã. Pastor, que luta, pastor, que luta com esse marido. A influência dele sobre meus filhos é tão forte, para eu trazer eles para a igreja. Pastor, pense uma dificuldade. Pastor, por que é que eu fui fazer isso, pastor? Por que é que eu fui casar com um homem, com uma pessoa que não era temente a Deus, que não amava a Deus, que não queria saber das coisas de Deus? Eu sabia que a Bíblia fala sobre o jugo desigual, que não há união entre a luz e as trevas, do crédulo com o incrédulo. Mas pastor, para que eu fui fazer essa besteira, pastor? Queridos, nossa família, nossos filhos pagam caro pelas nossas decisões. Pagam caro. Se Deus não tivesse tido misericórdia de Ló, Ló também teria perecido. Toda a sua família teria morrido. E aqui, queridos, eu quero compartilhar com vocês aqui agora, ainda no capítulo 19 de Gênesis, o versículo para mim que é o mais bonito dessa história. Que é o verso 16. Mas a gente precisa ler o verso 15 também. Que diz assim: ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e as tuas 2 filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Verso 16. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Queridos, mesmo sendo o Senhor misericordioso, o que a mulher de Ló fez? Insistiu. Olhou para trás, desobedeceu claramente uma ordem de Deus. Quando a Bíblia diz: assim diz o Senhor, é isso, não invente uma coisa em cima disso. Não bote o eu acho naquilo que o Senhor deixou claro. Não vai dar certo. E tem inúmeros exemplos na Bíblia de Caim e Abel, não é? De outros que Deus pediu uma coisa desse jeito, você vai, não dá certo. Não dá certo. Deus falou: saia e não olhe para trás, saia e não olhe para trás. Deus falou: o dízimo tem que ser 10%, não invente de querer dar um dízimo de 5%, de 8%, de 7%, de 9,99%. Você pode se perder por causa de 0,01%. Tem uns professores universitários aí que o cara perde por causa de 0,01%. Não perde não, professor? Só se o cara for muito miserável. Mas se perde, mas perde. Se o cara for muito miserável, perde. Queridos, Deus falou: sim, tente inventar. Mas eu não quero terminar falando disso, eu quero terminar falando da misericórdia de Deus. Isso aqui é graça. A história de Sodoma e Gomorra termina com graça. Apesar da destruição,
Aquelas pessoas não tinham mais jeito. Elas tinham sido julgadas e condenadas à pena de morte. Elas não quiseram a salvação. Não tinha mais jeito para elas. Mas aonde tinha jeito, aonde ainda tinha uma centelha de esperança, aonde ainda tinha um coração ainda que não tinha pecado completamente contra o Espírito Santo, ali Deus foi misericordioso. Ali Deus operou. Deus pegou pela mão, queridos. Olha que misericórdia, que graça. Deus pegou pela mão e arrastou aquela família para fora daquela cidade. 2 anos atrás, eu estava fazendo uma semana de família lá em Anápolis, numa igreja chamada Santa Lúcia. E aí ele tinha uma esposa de um ancião, 10 anos na igreja e não se batizava. 10 anos na igreja e aquela mulher não se batizava, não tomava uma decisão, não se entregava ao Senhor. E eu fiz aquela semana de família ali, e fazendo apelos, e eu disse para ela, todo dia eu dizia para ela na porta, sábado é seu dia. Quando chegou no sábado, de manhã, que eu cheguei na igreja, quem foi a primeira pessoa que eu procurei? A irmã. Quem disse que ela estava na igreja? Ela não foi para a igreja. Cheguei para o irmão Ari, que era um ancião, o nome dele eu lembro que era meu ancião, a da esposa eu esqueci. Irmão Ari, cadê sua esposa? Pastor, não veio não, você está com dor de cabeça. Falei, irmão Ari, em nome de Jesus, vá à sua casa e diga à sua esposa que eu mandei ela vir para a igreja hoje. O irmão Ari me olhou assim, disse que é o pastor que está mandando. Em nome de Jesus, que ela venha para a igreja hoje. Aí o irmão Ari falou assim, o irmão Ari é daqueles irmãos bons e obedientes. Falou, tá bom, pastor, eu vou. E ele foi lá, chegou lá e disse, olha, se arrume, o pastor disse que é para você ir para a igreja agora. Eu disse, não tem outra conversa não tem outra coisa não tem dor de cabeça, não tem nada, vai para a igreja agora. O pastor mandou. E ela ficou olhando assim para o marido, foi lá, vestiu a roupa e foi para a igreja. Chegou, sentou lá no banco, ficou lá sentadinho. E eu preguei uma mensagem ali, no final fiz um apelo. E eu disse assim, naquela manhã eu disse assim, existe uma pessoa aqui que precisa ser batizada hoje, precisa se entregar ao Senhor Jesus hoje. Deus trouxe ela aqui para isso hoje. Chegou o dia da sua vida. Chegou o dia dela nascer de novo, chegou o dia da sua entrega. Ela não pode adiar mais. E eu fiz o apelo. Quem quiser se entregar a Jesus, venha na frente. Levante a sua mão. E ela nem veio na frente, nem levantou a sua mão. E Deus me deu, na hora, um insight. E eu falei, por que as pessoas sempre têm que vir aqui? Quer saber de uma? Eu que vou até lá hoje. O microfone era sem fio. Eu saí do culto, fui até ela, olhei nos olhos dela. Falei, minha irmã, em nome de Jesus, se levante e ande para o batismo, porque hoje é o seu dia. Hoje você precisa começar uma nova história com Deus. Estendi a mão para ela, queridos. Sabe o que aconteceu? Ela pegou na minha mão e veio e foi batizada em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, só contei essa história para vocês entenderem que tem pessoas que têm que ser arrastadas pela mão. Tem pessoas que você tem que segurar na mão dela e trazer. Tem pessoas que não vão conseguir vir sozinhas. E se não tiver ninguém para fazer isso, Deus vai mandar um anjo. Eu não sei se nessa manhã tem algum tipo de pessoa aqui, dessa, que Deus vai ter que mandar um anjo do céu. Alguém que precisa segurar na sua mão para dizer, filho, filha, Babilônia está desmoronando. Essa é a última noite da terra. Quando amanhecer e Jesus, o sol da justiça, aparecer, se não tiveres colocado as tuas vidas nas mãos do Senhor, você vai perecer junto com esse mundo, junto com esse planeta, junto com tudo isso que está aqui. É preciso, queridos, uma entrega sem reservas a
Deus. É preciso uma decisão. Uma outra coisa, lá no acampamento em Porto Seguro, eu preguei essa mesma mensagem. Um pai de família entendeu o seguinte, veio e falou: pastor, eu preciso ser batizado agora nesse acampamento. E eu falei: por quê? Você resolveu tomar essa decisão tão rápida assim agora? Ele falou: pastor, eu entendi o que você falou. A minha falta de decisão, pastor, pode estar influenciando os meus filhos. Quanto mais eu adiar, mais eu vou prejudicar quem? A minha família. Queridos, quando nós nos entregamos ao Senhor, quando nós nos rendemos ao Espírito de Deus, quando nós deixamos a graça de Jesus nos alcançar, a bênção não vem apenas para a gente. A bênção vem para todos os que estão ao nosso redor. A bênção vem para a nossa família, principalmente para aqueles que estão mais perto, principalmente para aqueles que precisam do nosso exemplo. Jesus continua vindo buscar os pecadores. Quando Adão pecou, ele foi atrás de Adão e disse: onde estás? Quando Ló demorou para ficar na cidade, ele foi lá e mandou o seu anjo tirar Ló pela mão. Nos últimos dias, o Apocalipse diz que ele está batendo na porta do seu coração. Isso é graça, queridos. Nós não merecemos que ele faça isso. Era a gente que devia correr atrás dele. Era a gente que devia implorar, que devia ir na porta do céu pela fé, se ajoelhar lá e implorar: Senhor, tenha misericórdia de mim, que eu sou um pecador miserável. Mas ele fica insistindo, ele fica batendo, ele fica mandando os seus anjos, ele fica mandando a sua mensagem, ele fica atrás de nós. Sabe por quê? Porque a paixão de Cristo é você. A paixão de Cristo é você. Enquanto ainda houver esperança, Ele não vai desistir de você. Enquanto ainda houver tempo, enquanto o Pai não falar: está consumado, filho, Ele vai continuar fazendo essa obra. Ele vai continuar querendo você. Ele ama você, filho. E a coisa que mais traz alegria ao coração de Jesus é quando você abre a porta. É quando você fala: pode me levar. É quando você se humilha e se entrega ao Senhor. Essa manhã é uma manhã de entrega, é uma manhã de humilhação, é uma manhã de graça, porque Deus ama essa igreja. Deus ama você. Eu não sei o que é que você gostaria que Deus fizesse por você hoje, mas eu tenho certeza que Deus gostaria de fazer muitas coisas por você e em você, porque Deus tem sonhos para a sua vida. Ele gostaria de realizar esses sonhos. Você e eu ainda podemos ser tudo aquilo que Deus sonhou para a nossa vida, queridos. Mas a gente tem que se entregar. A gente tem que tomar a decisão de fazer aquilo que pertence a nós. Vamos ouvir uma música agora. Cada manhã eu vou
Aqui é uma longa história. Uma longa história, né? Talvez com um final feliz. Amém. Glória a Deus. Com certeza. Louvado seja o nome de Jesus. E você que não é batizado ainda, ou você que já é batizado, mas gostaria de, nessa manhã, consagrar a sua vida a Deus. Gostaria de, nessa manhã, repensar algumas coisas da sua vida, pedir ao Espírito de Deus que mostre onde você precisa melhorar, onde você precisa crescer, para que cada vez mais você possa sentir a certeza da salvação em Cristo Jesus. Tem alguém assim? Fique em pé. Pode ficar em pé também. Seu sorriso diz tudo. Fique tranquilo. Querido Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. A tua palavra é tão clara, Senhor. E nós podemos sentir o teu amor nessa manhã. E nós nos rendemos a esse amor, Senhor. Nos rendemos a essa adoração, Senhor. Nos rendemos a Ti, Pai. Não deixa, Pai, não deixa que nenhum de nós que aqui estamos passe pela experiência da mulher de Ló, Senhor. Nos ajuda a desenvolver um amor puro e verdadeiro por Ti, um relacionamento com Jesus. Nos ajuda, Senhor, a deixar o Senhor efetuar o Teu querer e a Tua vontade na nossa vida, Senhor. Como o Senhor quer nos usar, nos use, Senhor. Como o Senhor quiser nos abençoar, nos abençoe, Senhor. O que o Senhor quiser que nós sejamos, Senhor, nós nos colocamos em Tuas mãos, para que o Senhor molde de novo esse vaso e coloque dentro dele a excelência do poder, que é a Tua presença, que é o Teu Espírito, que é o Teu amor, Senhor. Salva a nossa família também, Senhor. Noé conseguiu colocar sua família toda dentro da arca, Senhor. Ló não conseguiu. Não sei qual vai ser a nossa experiência, Senhor, mas nessa manhã nós estamos clamando, Senhor. Olhe com carinho para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, para os nossos primos, tios, tias, avós. Olha com carinho para a nossa família, Senhor. Porque nós temos certeza que em breve essa noite vai acabar. E nós queremos que essa história, Senhor, a nossa história, termine com um final feliz. E se tiver alguém aqui, Senhor, muito resistente, ainda muito duro, Senhor, for preciso, Senhor, enviar um anjo para poder arrastar teu filho, tua filha pela mão, Senhor. Faz o que for preciso, Pai. Não deixa que nenhum pereça. Ó Deus, obrigado. Dá-nos um restante de sábado na Tua presença, em nome de Jesus. Amém.